Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Em nome de Jesus. É bom demais estar com vocês aqui nessa noite. Amém, queridos? Então vai lá, querido. Abra em nome de Jesus. Pastor, onde que fica 2 Coríntios? Fica depois de 1 Coríntios. Já te dou essa dica já. Qual o capítulo, pastor? 11. Deixa eu te falar uma coisa importante, para a gente entender o contexto do porquê Paulo estava falando algumas coisas assim tão chocantes. Era comum, irmãos, nas regiões da Grécia, onde ficava a cidade de Coríntio, na região da Caia, no tempo contemporâneo de Paulo, os filósofos darem aulas sobre questões da sociedade, sobre questões comportamentais, e claro que não com esta nomenclatura, porque ela vai nascer no século XVIII, mas arriscavam falar também de questões psicológicas, né? Mas voltado mais a referência que eles tinham na época, que era a referência filosófica dos grandes pensadores gregos. E o que acontece? As pessoas que ministravam esse tipo de conceito, esse tipo de ensino, as pessoas que ministravam estas aulas, costumavam cobrar e carregavam o seu conteúdo de muita qualidade acadêmica. E o que acontece? Até dentro da orientação judaica e até dentro também da orientação cristã, aqueles que ensinavam ganhavam, tinham um custo pelo ensino que davam. Enfim, só que Paulo, ele não vai carregar o seu discurso de um conhecimento humano, de uma eloquência pessoal. Ele vai esvaziar o seu discurso de ferramentas acadêmicas, não que ele não tivesse condições para isso, porque ele tinha, porque sem dúvida nenhuma eu classifico para mim aqui, claro que não existem parâmetros para você classificar dessa forma, mas eu classifico como Paulo uma das 10 mentes mais brilhantes de toda a humanidade, né, junto com alguns outros. Enfim, ele tinha muito conteúdo, muita bagagem, muito conhecimento, muita, que nós chamamos de sabedoria, para carregar o seu discurso de informação humana, mas ele resolve então esvaziar o seu ensino de todo o argumento pessoal, e ele resolve atribuir toda a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, e o que parecia loucura para as pessoas daquela época. Com uma condição ainda, Paulo não cobrava. Então o que acontece? Então houve um movimento de algumas pessoas que até se diziam cristãs, que começaram a questionar os ensinos de Paulo na igreja de Corinto, dizendo que o ensino dele era fraco, por isso ele não cobrava. Então a igreja meio que vai fazer um movimento, meio que pedindo para que Paulo cobre, para que Paulo digamos que coloque um pouco mais de erudição, de conhecimento acadêmico no seu ensino, para que as pessoas assim valorizassem. E ele não vai aceitar essa condição. Ele não vai pregar algo que ele não acreditava. Ele não vai mudar aquilo que ele pregava. Então, mediante esse contexto, ele vai contar um pouco da vida dele. E o que a gente vai nos firmar aqui na ministração são alguns dados que ele dá a respeito de lutas que ele enfrentou. Vamos lá, irmão, 2 Coríntios 11, versículo 22. Então, é interessante porque ele vai dizer aí, irmãos, quem são essas pessoas, tá? Então ele vai dizer, ora, eles são hebreus, ou seja, eram pessoas da mesma nacionalidade que Paulo. Ele vai dizer, eu também são israelitas, ou seja, então, além de ser da mesma nação que eram os israelitas, eram hebreus, são descendentes de Abraão, eu também sou. Aí ele faz uma pergunta, são servos de Cristo? Então ele vai considerar que alguns deles se diziam até servos de Cristo, e ele vai dizer, eu ainda mais. E aqui vai entrar o histórico de vida.
me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais e fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. Então agora Paulo vai comparar a vida dele com a vida de outras pessoas que cobravam para pregar, que tentavam carregar o seu ensino com, digamos que, outras vertentes filosóficas da época. E Paulo vai dizer: eles podem ser de Deus, eles podem ser hebreus, eles podem ser israelitas, eu também sou. Só que agora eu vou dar um dado da minha vida. Eu quero que você preste atenção, porque agora a gente vai mudar um pouco aqui, tá? A gente vai nos focar um pouco ao que aconteceu, algumas coisas que aconteceram no ministério de Paulo. E olha só, irmãos, versículo 24: 5 vezes recebi dos judeus 39 chibatadas. 5 vezes. 5 vezes 40 dá quanto, Pedro? 20. 200, 5 vezes 4, 20, 200. Menos 4, então dá 196. Não, 195. Então 195 chicotadas ele tomou. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre os meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto. E você acha que os pimentas que é perigoso, né, irmão? Porque você não andou com Paulo, né? Você não andou com Paulo. Então, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir. Aí, pastor Douglas, passei fome, já não é o teu caso, pastor Douglas, e sede. Muitas vezes atravessei longos períodos em jejum. Olha aí, pastor Douglas. Suportei o frio e nudez, ou seja, o cara não tinha nem roupa de frio. Meu Deus, pastor, que história. Pois é. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ou seja, além de tudo isso que ele passou, ele tinha responsabilidade espiritual. Ou seja, ele falou: além de tudo isso, tem o pior, que espiritualmente, na jurisdição espiritual, eu respondo por todos vocês. Continue, versículo 29. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhante não me sinta enfraquecido? Ele falou: então vocês ficam mal, eu também fico. Quem se escandaliza, que eu de alguma forma também não fique indignado? Ele falou: vocês estão com problemas? Eu também tenho problema, e às vezes o problema de vocês é o meu problema. Se portanto devo, agora olha só, versículo 30. Se portanto devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam a minha própria fraqueza. Amém, queridos? Dá uma paradinha aqui, irmãos. Tem uma definição aqui, irmãos, na minha Bíblia, no rodapé da minha Bíblia, que vai dizer que Paulo conhece que a sua própria fraqueza e as suas limitações humanas abrem caminho para que ele possa experimentar todo o esplendor e o poder da graça superabundante do Senhor. Por isso, ele chega à conclusão de que se há qualquer motivo de orgulho e glória, é na obra e na misericórdia de Cristo que realizou em sua vida, e não na sua pessoa, em algum trabalho que ele mesmo tenha realizado. Queridos, há uma palavra que define bem quando nós, uma palavra muito comum nos nossos dias, que define bem quando as pessoas são expostas a dificuldades, como Paulo aqui, no caso, e elas conseguem, digamos que, superar, e elas conseguem, digamos que, dar a volta por cima. Vamos observar, irmãos, o ministério do Paulo foi fácil? Não. O cara foi apedrejado, o cara sofreu naufrágio, o cara tomou chibatada, o cara, perigo no rio, perigo no deserto, aonde ele ia, ele sofria muito, ele estava constantemente exposto a diversas lutas.
E a palavra resiliência, que é uma palavra muito comum para nós, que é uma palavra que vem do grego, que significa, se a gente for traduzir assim ao pé da letra, significa elasticidade, ou seja, algo que você consegue esticar, se estica e volta para a mesma condição. No senso comum, eu diria que é a capacidade da pessoa em conseguir lidar com os seus problemas, onde ela vai se adaptar de alguma forma, mediante um problema, ela vai se adaptar às mudanças. E por exemplo, se ele é um campeão, um atleta campeão, e ele perde as duas pernas, e ele vai lá e se adapta, e agora ele é um campeão, só que de uma competição paraolímpica. Entendeu mais ou menos, irmãos? Então isso é resiliência, ou seja, é você superar os obstáculos, conseguir resistir às pressões, aquilo que é uma condição adversa a você, e digamos que não perder a sua estima, não perder digamos que a sua condição de feliz, de vencedor e por aí vai. Se a gente for olhar para a vida do Paulo, a impressão que dá é que ele era uma pessoa resiliente. Por quê? Porque o cara passa por tudo que ele passou, e ele continua o seu ministério, e ele continua dizendo que é mais que vencedor, por aí vai. Mas a resiliência de Paulo, ela é um pouco diferente do que o senso comum ensina hoje. Por quê? Porque a resiliência, ela é uma condição do qual o ser humano alcança, ou seja, ele foi resiliente, ou seja, ele conseguiu se adaptar, ele conseguiu superar. E o Paulo vai apontar que a resiliência dele não era um fruto do seu esforço, do seu trabalho. Pelo contrário, o seu objeto de orgulho não é a sua capacidade de enfrentar os problemas e falar assim, ó, eu apanhei 200 vezes, mas estou aqui. Não. Ele vai colocar o seu objeto de orgulho aonde? Justamente no apanhar, no sofrer, no ser apedrejado, no ser assaltado, no ser humilhado, ou seja, na sua fraqueza. É interessante nós observarmos isso, porque a resiliência de Paulo, ela é um tanto diferente daquela que as pessoas, digamos que compartilham hoje. Não que ela esteja dizendo que isso é errado, não estou dizendo. Estou dizendo que a dele era diferente. Por quê? Porque ele tinha uma visão cristã daquilo que acontecia na vida dele. Amém, queridos? Para você entender melhor, eu meditei nisso, já tenho meditado nisso aqui há um tempo. 3 questões vieram no meu coração, eu quero que você absorva essas 3 questões, analisa, reflita comigo mediante elas, para que a gente possa entender um porquê que o Paulo chegou a essa condição, de dizer que o seu motivo de orgulho era a sua fraqueza. Paulo não vai dizer, meu motivo de orgulho é que eu passei por tudo isso, mas ó, o que não me matou deixou mais forte. Não é isso que ele vai dizer. Porque as pessoas dizem isso hoje, né? Não, o que não te mata te deixa mais forte. Paulo não vai dizer isso. Ele vai dizer, não, meu motivo de orgulho é passar por tudo isso que eu estou passando. Quais são as 3 questões que vieram em meu coração? Porque Paulo foi submetido por Deus, irmãos, a esse tipo de tratamento. Porque Paulo foi submetido a esse tipo de situação. Porque parece um tanto impensável para nós hoje. Irmãos, eu sei que a maioria de vocês que estão aqui não tem esse entendimento, muito porque você já tem um tempo aqui na igreja. A gente tem um tipo de ensinamento que condiciona você a pensar como a Bíblia. Mas boa parte dos cristãos hoje tem a noção de que um cristão, ele não pode ter nenhum tipo de vergonha na sua vida. Concorda comigo, irmãos? Não é isso que a maioria das pessoas pensam? Por exemplo, você fala de um pastor, de uma igreja, ela tem que ser uma igreja exemplar, rica, tem que ter dinheiro, o irmão tem que ser próspero, o irmão não pode passar vergonha, né? Outro dia eu fui falar para o irmão que estava com o nome sujo, ele falou que eu estava com demônio, irmão. Eu falei, então está todo mundo com demônio lá na igreja, porque eu sei que vocês também têm o nome sujo, né? Agora o meu já está limpo, mas é questão de tempo para sujar de novo, está amarrado, sai Satanás, né? Mas enfim, mas o irmão não fala, não, você não pode ter dívida, crente não tem dívida, a ninguém deveis nada, não é isso que a Bíblia fala? Você não pode ter dívida. Então exige-se uma condição perfeita de um cristão, e Paulo vai dizer, rapaz, a gente não vai conseguir alcançar isso. Então por que Paulo, ele é submetido a esse tipo de tratamento, que na nossa ótica hoje seria vergonha? Poxa,
um pregador do evangelho, cara, você não tem nem roupa, né? Eu lembro que uma vez eu cheguei num carro velho, irmãos, numa reunião de pastor. Eu e um pastor amigo meu fomos numa reunião lá, a gente queria entender um pouco desse negócio de célula, e a gente chegou numa reunião, irmãos, e aí eu e ele perguntou, onde é que é o lugar dos pastores pôr o carro? Ele falou, não, o lugar dos pastores é pôr aqui, mas vocês, como não são pastores, tem que pôr lá do lado de fora. Eu falei, não, mas nós somos pastores. Ele falou, não, para com isso. E aí entrando nos carros, irmão, só BMW, Mercedes, o carro mais velho que tinha lá era um Corolla. Ele olhou pro meu carro e falou, irmãozinho, deixa os pastores pôr o carro aqui, rapaz, vai para lá. Eu falei, mas eu sou pastor. Irmãozinho, deixa fora lá e entra no culto, vai perder o culto. A mentalidade, né? Era um lugar muito rico lá, no Cambuci, lá para aquele lado lá. Então isso fica, digamos que é uma cobrança, né? Então, crente tem que ser próspero, tem que ser rico e tal. O Paulo fala aqui então, teve um momento lá que não tinha roupa. Um apóstolo que não tem roupa? O que é isso? Tem alguma coisa de errado. Então a primeira coisa que me vem em mente, irmãos, é porque que ele era submetido a esse tipo de, entre aspas, vergonha. A segunda coisa, irmãos, como Paulo enxergava aquilo que ele passava. Porque a gente pode passar por um momento desse, do qual a gente acha que é vergonhoso, e a gente fala, Deus não está comigo, o que está acontecendo? Será que é porque eu parei de dar o dízimo? Será que é Deus me provando? Como é que Paulo enxergava aquilo que ele passava? E por último, onde é que ele se encontrou? Ou seja, onde é que ele encontrou o propósito naquilo que ele passava? Essas três coisas ficaram no meu coração enquanto eu li isso. Por que ele passava isso? O que ele achava de quando ele passava isso? E como ele se posicionou? Ou seja, qual foi a definição que ele deu? Qual o propósito que ele encontrou naquilo que estava acontecendo com ele? E a gente precisa levar em consideração que isso aqui não foi uma vez só, foi todo o ministério, do início até o fim. Amém, queridos? No ministério de Paulo, nas cartas deles, a gente vai rodar as cartas dele, a gente vai achar muitas respostas para essas três perguntas que nós fizemos aqui. Depois, quando você for para casa, você pode até mandar algumas outras respostas, que são textos do qual Paulo fala, dá algumas citações que são, que estão em concordância, são respostas para essas três perguntas. Eu separei só duas aqui para a gente não demorar muito. Amém, queridos? A primeira delas já está no capítulo 12. Vamos ler o capítulo 12 aí, vai lá. Capítulo 12, que é uma continuação do capítulo 11, é o mesmo assunto. Ele vai dizer aí, versículo 7: e para impedir, 12:7, e para impedir que eu me tornasse o que, irmãos? Arrogante, por causa da grandeza das revelações, me foi colocado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que ele removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, olha aí, por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é ali que eu sou forte. Esta é a resiliência de Paulo, é não ter medo de passar nada, é não ter medo de sofrer nada, é não ter medo de supostamente passar por nenhuma vergonha. Não, ele não tinha isso. Por quê? Porque agora ele tem uma concepção dentro dele. E a primeira pergunta que eu te fiz é: por que Paulo era submetido a tudo isso, irmãos? Se a gente olhar para o Paulo, irmãos, e estudar o Paulo como um ser isolado, a gente não vai entender direito. E aí que está o grande problema. Qual o grande problema? O grande problema é que a maioria dos irmãos cristãos, quando vão estudar esse texto, a primeira pergunta que eles querem fazer é: qual era o espinho na carne de Paulo? Aí as pessoas ficam com conjecturas. Será que ele foi casado e a mulher dele deu um chifre nele? Já vi gente falando isso. Não, será? Não. Pode ser.
será que ele acha que tinha problema na visão? Será que era isso? Aquela estatura dele. Aí teve o filme agora do Paulo, né? Falou, não, eram as lembranças que ele tinha de quando ele perseguia a igreja. Mas ele nunca falou isso. Ah, então deve ser as perseguições que ele sofreu, porque ele falou aqui que ele apanhou demais. Então, mas também fala que era um mensageiro de Satanás. Tem a impressão que tinha uma pessoa ali. Será que era Alexandre? O cara que mexia com metal? Meu Deus. Aí está o problema, irmãos. A gente fica tentando achar um problema no Paulo, como se ele fosse um cara santão, um cara que tinha que ser beatificado porque não tinha problema nenhum, não tinha defeito nenhum, e só tinha uma coisinha que incomodava ele. Não. Paulo era um ser humano. Então o que a gente precisa absorver aqui, irmãos, é que Paulo, ele sofria todas as consequências, todas as fraquezas, todas as decepções que são inerentes ao ser humano. Inclusive Jesus passou por isso também, mesmo sem pecado. Para nos justificar, ele passou por isso também. E é interessante porque no jardim do Getsemane, Jesus ele vai dizer, eu não quero passar por isso, mas ele passa. E Paulo vai repetir a oração de Jesus, fala, não quero passar por isso, mas ele passa. E a gente está aqui na igreja porque hoje? Porque a gente quer orar e falar, eu não quero passar por isso, mas você vai passar. Porque são coisas inerentes, são coisas que estão na condição do ser humano, nesta plenitude que a gente vive, imperfeita, decaída, passar por isso. E aí que está a grande questão. Por que que Paulo passou tudo isso, pastor? Porque ele era humano. E a espiritualidade dele, e a busca dele com Cristo, e o amor e a paixão que ele estava buscando e desenvolvendo com Deus, a comunhão, a santidade, todos os atributos e benefícios que ele desenvolvia em Cristo, através da graça, por intermédio do Espírito Santo, não era uma relação a curto prazo, mas tratava-se de uma relação a longo prazo. Ou seja, tudo aquilo que ele estava buscando é porque ele acreditava numa época e numa era vindoura. E aí está o grande problema. Quando nós estamos buscando a Deus, estabelecendo parâmetros imediatos para Deus, e a gente quer que, eu estou buscando a Deus, então Ele vai me aliviar agora do meu problema. Irmão, não estou querendo dizer que Deus não tenha poder para fazer isso, e eu creio que Ele até tem, porque Jesus orou, para que se fosse a vontade de Deus, Ele fizesse isso, e Paulo também vai orar, porque se for a tua vontade, mas no caso aqui, irmãos, é a vontade de Deus, e não aquilo que nós julgamos ser o melhor para Deus fazer. Então eu estou dizendo para você assim, por que que Paulo foi submetido a toda essa vergonha que ele passou? Então eu poderia trocar. Por que que às vezes você fica sem dinheiro, irmãos? Por que que às vezes você tem um problema de saúde? E seria diferente do Paulo? Não seria diferente. Então o que nós precisamos entender, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, que a resiliência de Paulo, o comportamento de Paulo mediante seus dilemas, seus demônios, suas lutas, o colocava numa condição de não questionar, o colocava numa condição de entender que por mais que ele buscasse um Deus, Criador do universo, Criador de todas as coisas, poderoso, soberano, supremo em suas decisões, ele sabia que ele viveria plenamente uma vida perfeita em uma outra época, e é por isso que ele vai dizer em Romanos 8, que as aflições desta era presente não se podem ser comparadas com a glória que será manifestada, futuro, então é a longo prazo. Então ser de Deus não impede eu de passar por problemas, e é por isso que ele vai dizer assim, vocês têm problemas? Eu também tenho. E você vê como a igreja de Cristo hoje, ela tem problema, irmãos, ela tem dificuldade em assimilar problemas na sua vida, sem confundir com sua espiritualidade. É verdade ou não é verdade? Eu dou um espirro, ai, saiu um sangue aqui no espirro, vou orar. Por que você tem que orar? O que tem a ver a sua espiritualidade com o espirro que você deu? Não confunda, não estou querendo dizer que você não tem, eles oraram, mas o que eu quero dizer para você é que a minha espiritualidade, a minha vida com Deus, não me impede de sofrer essas aflições,
estas fraquezas que qualquer ser humano decaído da glória de Deus, que recebeu a herança do pecado de Adão, sofra. E a resposta vem de Deus. A resposta vem de Deus para Paulo. Quando Deus fala assim, ó, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. E é isto que nós precisamos carregar conosco, irmãos. Porque por vezes, irmãos, nós estamos buscando algo além daquilo que nós já temos. É verdade, Paulo já tinha graça. Ninguém entendeu melhor a graça de Cristo como ele. Só que o problema que estava afligindo ele era tão grave, era tão agudo, que ele, digamos que por algum momento, ele deixa de olhar para a graça do qual ele entendia, do qual ele compreendia, do qual ele cria, do qual ele descansava, e ele se apega ao que ele estava passando. Cara, você pode ter uma vida muito com Deus, você pode ser uma pessoa de muita oração, você pode ser uma pessoa muito espiritual. Quando você passar por problemas, perseguições, fraquezas, dilemas, a sua espiritualidade, ela não vai interferir muito nisso. Você murmura, você reclama, você, meu Deus, você se angustia, você chora, você fica em depressão, você se tranca no quarto. Isso é natural de todo ser humano. E a explicação que Deus vai dar para Paulo não é assim: Paulo, o que é isso? Eu apareci para você, você tem que ter mais fé, você tem que orar mais. Paulo, você tem que confiar mais. Não é assim que as pessoas falam? Outro dia eu estava reclamando com um familiar meu, ele falou assim: você tem que ter mais fé. Você tem que ter mais fé. Onde compra a fé? Como é que faz para ter fé? Você tem que ter mais fé. É assim que as pessoas tentam resolver. E Deus não vai falar isso. Você tem que ter mais fé, você tem que ter mais confiança. Ele vai falar: você precisa só descansar no que você já tem, que é suficiente para você. Em outras palavras, Deus estava falando para Paulo assim: Paulo, você vai continuar na tua fraqueza, você vai continuar nas tuas perseguições, você vai continuar nas suas lutas, mas o meu poder está se aperfeiçoando na sua fraqueza. E essa aqui, irmão, sem dúvida nenhuma, é a grande diferença da resiliência do senso comum para a resiliência de Paulo. Porque na resiliência do senso comum nós nos adaptamos, nós nos acostumamos, nós aceitamos, e nós nos moldamos, e nós aprendemos. Da resiliência de Paulo, ele entendia que ele era fraco, mas o poder de Deus estava o aperfeiçoando. Então Deus aperfeiçoa aquilo que é fraco. Então a questão aqui, a resiliência é diferente. Por quê? Porque Paulo agora ele começa a sentir prazer na sua fraqueza. Incrível isso. Paulo começa a sentir prazer na sua dor. Irmão, toda vez que algo estiver te ferindo, toda vez que algo estiver te afrontando, irmão, toda vez que algo estiver te decepcionando, toda hora que alguma coisa estiver machucando você, aprenda a continuar descansando na graça de Deus. E saiba que por mais que isso esteja sendo um momento, um período, situações do qual você diga: meu Deus do céu, como Paulo, Deus, tira isso da minha vida. A graça de Deus está aperfeiçoando, não o seu problema, mas ela está aperfeiçoando você. Amém, queridos? A minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, irmãos, às vezes a gente não reflete muito sobre isso aqui. Aí a gente não reflete direito sobre isso aqui, a gente sai agindo errado. Porque o texto está dizendo: meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E nós sempre tentamos nos mostrar pessoas fortes para receber o poder de Deus. Então você tem que ser a pessoa mais espiritual, tem que ser a pessoa mais de Deus, tem que ser a pessoa que mais lê a Bíblia, a pessoa que mais ora. Não estou querendo dizer que você não tem que ter vida com Deus, pelo contrário, isso aqui é piedade, não confunda as coisas não. Mas nós queremos nos mostrar a pessoa mais perfeita diante de Deus para receber o poder dele. Só que o próprio Paulo vai dizer que os tesouros de Deus estão guardados em vasos de barro, porque esta excelência não procede de nós, mas procede dele. Quem em são juízo pegaria um tesouro e colocaria num vaso de barro? Um tesouro é colocado num cofre. Aí está o esplendor da misericórdia de Deus, irmãos. Deus, ele poderia compartilhar grandes coisas com você por você ter muitos méritos. Olha o que o Machado fez. Vamos compartilhar as nossas bênçãos com ele. Olha o que o Machado tem feito. Vamos compartilhar as nossas bênçãos com ele. E era isso que as pessoas esperavam. Paulo, você precisa de mais nome. Paulo, você precisa de mais glamour. Você precisa entrar, ter mais vaidade. Vamos colocar um pouco aí de um evangelho mais gourmet. Solta umas palavras em grego. Cita Aristóteles, cita Platão.
vai, coloca argumento, está muito xoxo, cobra para ir nos lugares. Eles esperavam um super Paulo, e Paulo entendeu que o único super era Jesus, e esse Jesus, Ele aperfeiçoa o seu poder, a sua graça, a sua glória. Quando a pessoa entende isso, se coloca numa condição de vaso, que pode ser quebrado a hora que for quebrado, a hora que precisar, segundo a concepção de Deus. Então o que eu quero que você entenda nesta hora, irmão, que por muitas das vezes nós escondemos nossas fragilidades, porque a gente tem que mostrar para as pessoas uma vida perfeita. Esse é um dos grandes problemas dentro da igreja. As pessoas têm dificuldade para se abrir, para pedir conselho. As pessoas têm dificuldade para poder contar os seus dilemas, os seus pecados, as suas lutas. Por quê? Porque ela tem que mostrar que ela é um crente. E um crente não pode falhar como ele falha. Um crente não pode pisar na bola como ele tem pisado na bola. E aí está o grande problema. Por querer se mostrar uma pessoa muito perfeita, você se esquece que o poder de Deus não aperfeiçoa quem é perfeito. O poder de Deus aperfeiçoa quem é fraco. A resiliência de Paulo conduz ele a não tentar impedir que o destino traçado por Deus seja seguido por ele. Então, por onde Deus tem me levado, o que Ele quer que eu passe, então eu vou passar, porque eu sei que é Ele quem está me aperfeiçoando. Amém, queridos? Pastor, por que Paulo passava por tudo aquilo que ele estava passando? Porque ele era humano, e ele, por mais que ele fosse de Deus, ele era de Deus, ele não estava imune daquilo que ele estava passando. E como é que ele enxergava isso, pastor? Porque essa foi a segunda pergunta que o senhor fez. Irmãos, eu tenho comigo, porque se você ler o versículo, capítulo 12, ele não conta direito qual é essa revelação, mas tudo indica, tudo induz que ele teve um tipo de revelação, mais ou menos dos mesmos parâmetros de João lá em Apocalipse, que ele é levado ao céu e ele enxerga um pouco da glória futura do que vai acontecer na eternidade, para que o seu coração não se encha de arrogância, porque se tem uma coisa, irmãos, que o ser humano faz com facilidade, é isso: se envaidecer e se tornar arrogante com aquilo que não é dele. Não é verdade? Às vezes o cara está cantando uma música que é para Deus, está pregando algo que é de Deus, mas ele está achando que é dele. A gente faz isso. E Paulo vai dizer assim: o espinho na carne foi colocado para limitar o que? A minha arrogância. Deus é tão misericordioso, irmãos, e Ele sabe que nós, na nossa herança decaída, no pecado que ainda habita em nós, com facilidade a gente pode pegar as coisas santas que Deus tem ministrado sobre a nossa vida, e se nós não tivermos um freio moral, um limite, a gente usa essas coisas sacras, essas coisas santas, e profana. Então Deus vai falar assim: então eu vou colocar algo que vai limitar. E o que é que vai limitar? A dor, o seu sofrimento. Então você precisa entender, irmãos, Pedro vai falar muito bem sobre isso. Pedro vai falar que as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas funcionam, a ótica, a cosmovisão cristã das nossas lutas, elas funcionam como meio que um fogo purificador, sabe? É como o ouro. Então a perseguição é levada ao fogo e vai purificando, vai melhorando. Irmão, se tudo desse muito certo na tua vida, você pode ter certeza que você não estaria buscando Deus. Eu sei que é difícil falar isso, irmãos, porque, sabe, a gente não é uma igreja que tenta lucrar com o nosso relacionamento com Deus. Mas se tudo desse muito certo na tua vida, você não refletia sobre nada. Se tudo desse muito certo na tua vida, irmão, você não ouvia ninguém. Não é verdade, queridos? Se tudo desse muito certo, a gente não parar para refletir e falar: é isso mesmo? Olhe para todos os heróis da fé, olhe para a árvore genealógica de Cristo. Todos foram homens imperfeitos e que tiveram sérios problemas. Abraão teve problema, irmão. Abraão desobedeceu a Deus na cara dura. Depois de Deus ter aparecido para ele, ele foi lá e ouviu a mulher. E todos praticamente, Jacó, Moisés, falar de Davi então, todos, sem nenhuma exceção. O único que não fez isso foi Cristo, porque todos nós somos justificados por Ele, amém, queridos? Mas entenda que mesmo não tendo errado, Ele sofreu as mesmas consequências que nós sofremos. Então repare, irmãos, repara que quando o homem ele cai em desobediência, ele peca contra Deus, ele precisa lidar agora com o fruto da sua desobediência.
E o fruto da sua desobediência, que é a dor para poder ganhar o pão, a dor para poder gerar um filho, a dor para poder se relacionar entre homens. Agora Deus usa essa dor para fazer o homem refletir. Agora Deus usa essa dor do homem para o aperfeiçoar. Então o homem vai vivendo, e os seus dilemas, como isso é lindo, os seus dilemas como homem, os fazem cada vez mais inclinar para Deus. E é por isso que você pega grandes figuras do ateísmo, e é por isso que você pega grandes figuras científicas, e esses caras questionam o tempo todo, e no final de suas biografias, eles começam a deixar palavras, frases soltas, inclinando os seus corações para a eternidade, para um Criador, para algo que eles não encontram resposta. É Deus. Às vezes você acha que você está passando alguma coisa porque é fruto que você tomou, fez escolha errada. Irmão, você é um ser humano. E entenda que o que você está passando agora pode, deve te inclinar ainda mais para aquilo que te aperfeiçoa, que é Cristo. Quem crê nisso em nome de Jesus? Era assim que Paulo entendia. Então Paulo não era. Quantos Vingadores tem no filme? Tem 6? Paulo não era um 7º Vingador, então, que é o cara que sofre tudo e não sente nada. Tomei 200 chibatadas. Como é que você está? Estou feliz, estou tranquilo. Não. Com certeza quando Paulo tomava a chibatada, ele chorava, ele reclamava, diversas vezes ele vai reclamar. Em Atos 16, quando ele vai dar, Atos 20 alguma coisa, quando ele vai dar a instrução para os presbíteros, ele vai dizer: olha como eu servi, com lágrimas, com sacrifício. Então ele falava dos seus dilemas. Então não era um super crente que podia passar o que fosse, eu sou vencedor, tudo me vai bem. Não é isso. Paulo era realista, mas ele entendia o porquê de tudo que ele passava. Era a sua condição de ser humano, e isto não inferiorizava, pelo contrário, isso aperfeiçoava certezas em seu coração. E é aí que ele encontra propósito, e é aí que ele conhece a si mesmo. Em Filipenses 4:10, ele vai concluir. Aí ele vai dizer assim, Filipenses 4:10. Amém, queridos? Filipenses 4:10. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Então ele está agradecendo por alguém que mandou ajuda para ele, tá? Não vos declaro isto por estar necessitado, porquanto aprendi. Agora ele conhecia a si mesmo. Aprendi viver satisfeito sobre qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, sei bem o que é andar com fartura. Olha a resiliência. Aprendi o mistério, de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, estando bem alimentado ou com muita fome, possuindo fartura ou passando por privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Olha para mim, irmãos. Como é que a gente leu tudo posso naquele que me fortalece? Tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou comprar um carro de 100 mil. Claro que eu vou, porque eu tudo posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou fazer a faculdade em Harvard. E por que eu vou? Porque eu tudo posso. A gente emprega do lado errado. Quando ele vai dizer tudo eu posso naquele que me fortalece, ele vai colocar as duas condições: tanto aquilo que é desejável quanto aquilo que é indesejável. Ele vai falar de fartura. Quem não gosta de fartura? Alguém gosta de fartura? Quem gosta de fartura? Você quando vai comer gosta de fartura ou gosta de miséria? Fartura. Já comeu na casa do irmão que tem fartura? Come aí, é gostoso. Ele vai falar de fartura. Ele vai dizer de viver bem. Não é bom viver bem? Você mora na onde? Eu moro em Alphaville. Ele não vai falar, ele não vai ignorar e vai dizer que o ser humano não quer isso. Carro, andar com carro bom, com ar-condicionado, não é bom? Carro automático. É bom?
Ou andar de ônibus é bom? Qual que é o número do ônibus, Paulo? 610. Você precisa ir você precisa ir no shopping internacional. Infeliz vai lá em Arujá antes, irmão. Demora 5 dias para chegar. Não é assim? Então, não precisava ir tão longe, né? Não é assim que acontece? Então, ele não vai negar o conforto, ele não vai negar o bem-estar. Só que por outro lado, ele vai dizer, só que quando as coisas estão justamente opostas a tudo aquilo que eu esperava, eu posso passar por isso. E essa resiliência de Paulo, que aí sim se assemelha muito àquilo que a gente aprende no senso comum. E que parte, não é um conceito novo, mas que parte de uma filosofia de vida cristã, irmãos. E que a gente precisa olhar para a Bíblia e ver que ela fala exatamente isso, e a gente tem que nos apegar a ela. Irmão, não importa o que você esteja passando, não permita que os seus momentos de vida, suas aflições, interfiram na sua espiritualidade, no seu relacionamento com Cristo. Então você pode passar por isso, sim. Você consegue enfrentar isso, sim. E se mudar tudo, beleza, eu vou ficar feliz. Mas e se não mudar tudo? Não tem problema. Vou dar só spoiler aqui da ministração de domingo. Adoração máxima, adoração perfeita. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que morra todas as nossas vacas pelos campos, ainda que a videira não dê, mesmo assim, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém, queridos? Isso é a resiliência na cosmovisão cristã no ministério de Paulo. Alguém que entendeu do porquê de um ser humano tão frágil agora está sendo aperfeiçoado pelo amor de Cristo. Entende? Entende que a desobediência do homem plantou nele, desencadeou nele uma série de tragédias, uma série de dilemas, de crises, de problemas. E agora Deus usa todos esses fatores negativos para fazer o homem se inclinar para aquele que é perfeito, Cristo. Amém, queridos? Que Jesus fale mais ao seu coração, sabe? De repente você está muito angustiado e eu não posso passar por isso, eu não posso passar por isso, irmão. Você vai passar por aquilo que Deus entender que você pode passar. E o próprio Paulo escreveu assim: olha, não há aflição que o homem não possa suportar. E mesmo que o homem passe por essas aflições, Deus é poderoso para enviar o escape. E o escape não é Deus nos tirando da aflição que a gente está passando, mas o escape é Deus nos garantindo, sabe? Fazendo com que a gente suporte, nos mantendo, nos segurando. Porque senão ficaria fácil, irmão. Concorda comigo? Senão as pessoas virariam cristão para não ter problema. Por quê? Porque você tem uma carta na manga. Tem problema, vira cristão, não tem mais problema. Resolveu, é a varinha do Harry Potter, é a varinha do crente. Tem problema, não tem mais. Isso não é real, isso não é verdade. A gente não pode se apegar a esse ensino errado. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz, Cristo diz que no mundo tereis aflições, mas uma coisa Ele compartilhou com a gente, o que é a paz. É a paz de alguém que não importa se está indo para a cruz, mas ela crê em todas as promessas que estão na cruz. Amém, queridos? Que você descanse no Senhor. Pedro vai falar isso na sua epístola, no capítulo 7, no capítulo 5, versículo 17, lançando sobre ele as ansiedades. Que você descanse no Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Que você lance nele a sua ansiedade, fique em paz. Feche seus olhos e ore nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia.